Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. Tudo certo com vocês? Vamos abrir aqui as informações dessa semana, segundou, e vamos falar muito de internacional, porque tem informações importantes de bastidores para trazer para vocês sobre a próxima temporada e algumas questões interessantes que eu ouvi no bastidor que tá fervendo no internacional, claro, com proximidade também das eleições nesse final de temporada. Um parceiro de ataque para a Enervalência, a promessa de 3 a 4 reforços de ponta para 2024, um time que será ainda montado para ser campeão na próxima temporada, as permanências de Kudê e Magrão no futebol do Inter e também a resposta da direção sobre a possibilidade de salários atrasados. Qual a verdade? Teve fake news? Motivada pelo quê? A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita lá em KTO.com para dar uma brincada e ganhar uma grana também, porque hoje tem jogaço. Vasco e Botafogo, duelo de cariocas, um clássico carioca. O Botafogo brigando pelo título, o Vasco brigando para não cair, e tu vai lá em KTO.com, no primeiro depósito usa o código DIAS para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito e, claro, ganhar uma graninha, tá certo? Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu quero trazer algumas informações de bastidores que eu ouvi e colhi aí nas últimas horas e também nesse final de semana, e que eu tive detalhes bem interessantes sobre o que estão pensando para 2024. Já falei muito aqui sobre o que pensa o candidato Roberto Melo, sobre Delcir Sonda, o investidor, possibilidade de treinadores, a permanência do Kudê na visão do candidato Roberto Melo da oposição, mas eu ouvi algumas coisas importantes também do lado da gestão que será a situação. Hoje ainda a gestão, com o presidente atual do clube, Alessandro Barcelos, que vai concorrer a uma reeleição no final do ano no pátio. E eu ouvi algumas questões importantes sobre montagem de time, planejamento já feito e entregue e muitas outras coisas que eu vou trazer aqui. Primeiro eu quero começar com uma entrevista muito importante que tem que ser valorizada do gerente esportivo do Inter, Magrão. Por que eu acho que ela ainda não foi muito valorizada e talvez nem seja? E por isso eu tô fazendo isso aqui nesse momento do vídeo e quero falar um pouco sobre ela. Porque essa entrevista foi no dia do jogo de ontem, antes, da vitória de 2-1 contra o Cruzeiro na concentração do Inter no final da manhã. E o Magrão falou sobre a sua permanência e sobre salários atrasados no Inter, e eu quero destacar o que ele falou aqui, tá? Sobre a permanência do Magrão para a próxima temporada. Ele destacou que todos sabem da relação dele com o Inter, com o torcedor do Inter e também da relação próxima que ele tem com o presidente Alessandro Barcelos. O Magrão é muito grato ao fato do presidente ter buscado ele lá nos Estados Unidos e ter trazido ele para ser gerente esportivo e estar mais uma vez no Internacional. Ele disse que todo mundo sabe do respeito e carinho que ele tem pelo presidente Alessandro Barcelos e também pelo torcedor do Inter. Ele disse que a permanência dele, ele está muito feliz primeiro aqui no Inter, com o cargo que vem exercendo, com tudo que vem acontecendo. Claro que todos queriam o título da Libertadores e esteve muito próximo do Inter, até pela forma que jogou contra o Fluminense. Enfim, ele lamentou isso mais uma vez, mas destacou que vem gostando de estar trabalhando no Internacional e que está muito feliz em Porto Alegre, voltando para Porto Alegre com a sua família e trabalhando no Inter. Ele disse que a permanência dele talvez acabe sendo algo natural. Ele disse que só se o presidente Alessandro Barcelos não quiser ele aqui no Inter, para ele não ficar, mas que é difícil falar agora porque ainda tem 7 jogos pela frente e ele precisa se concentrar nisso, esses 7 jogos restantes do Inter no Campeonato Brasileiro, que agora são 6. Essa entrevista, como eu disse, foi antes da vitória contra o Cruzeiro. O Magrão também tomou a dianteira de falar oficialmente pela primeira vez, alguém do Inter falando oficialmente pela primeira vez, sobre a possibilidade de salários atrasados no Inter, algo que repercutiu essa semana, eu trouxe aqui no canal, porque a gente teve algumas confirmações, depois o presidente acabou negando, outras pessoas da direção negaram, eu conversei com jogadores do Inter que negaram, e o Magrão falou sobre o assunto. Ele destacou que não quer acreditar, mas que ele sabe que possa ter influenciado o lado político. A questão de fake news, a gente está num final de ano que tem campanha eleitoral dos dois lados, muitas notícias surgem, e ele disse que não quer acreditar que esse lado político tenha influenciado, que ele já viu uma eleição quando ele era jogador e estava no Inter em 2008, mas que nem de perto é o que acontece neste momento. Ele disse que desafia qualquer jornalista a escolher um jogador do Inter e perguntar para ele se tem algo atrasado e esse jogador confirmar. Ele disse que todos os clubes têm dificuldades, o Inter não é uma novidade, mas que o clube faz todos os esforços, nesse caso o Inter faz todos os esforços para ter tudo em dia com os jogadores. Ele disse que viu as notícias, que é da aldeia, então sabe como as coisas funcionam, mas negou mais uma vez que tenha algo pendente com os atletas do elenco.
E dentro disso, nesse bastidor, o pessoal que estava lá em Belo Horizonte antes da vitória contra o Cruzeiro, acompanhando o Inter na concentração, eu também conversei com alguns dirigentes recentemente, eu ouvi algumas questões sobre planejamento do Inter para 2024. Primeiro, do lado do presidente Alessandro Barcelos, que vai tentar a reeleição, já foi entregue, e aí não é só por ele ser candidato, é por hoje ele ser o presidente ainda do clube até a próxima eleição, já tem um planejamento feito, desenhado, alinhado para 2024. O planejamento está montado para a próxima temporada e, segundo as pessoas do clube, mesmo que o presidente Alessandro Barcelos não seja reeleito, que o Roberto Melo da oposição seja o próximo presidente do Inter no próximo triênio, esse planejamento será entregue. Se o Roberto Melo, caso eleito, queira seguir esse planejamento, tudo certo, mas o planejamento está montado. Bom, dentro do planejamento do presidente Alessandro Barcelos para a próxima temporada também existe, tá? Uma ideia, e aí foi questionado, sobre o Inter ter demorado muito para montar o time para essa temporada. E aí só foi ser competitivo do meio para o final do ano e, por sorte, ainda tinha Libertadores à feição e conseguiu fazer uma ótima campanha. Poderia, e com méritos a gente sabe disso, poderia ter chegado a uma final. Quem sabe até ter sido tricampeão da Libertadores nessa temporada, título que acabou com o Fluminense. Bom, feita essa gavetinha aqui, peço perdão para vocês. Sobre a questão de montar o time em julho. O que a gente ouviu nesse bastidor? Que o Inter montou um time em julho porque era a condição financeira que tinha possibilidade de trazer um Ener Valencia com pré-contrato, de trazer um Arangues com pré-contrato, de trazer um Bruno Henrique só no meio do ano porque só ia ter dinheiro no meio do ano. Mas que o dinheiro da Liga foi muito importante para isso e outra grana também que o Inter recebeu de premiação da Libertadores, premiação de Copa do Brasil, por mais que não tenha chegado onde queria, no Brasileirão também, essas premiaçõezinhas, mais o dinheiro da Liga e receita, vai conseguir dar uma organizada na casa pro Inter já ter um time mais competitivo no início do ano, já em janeiro. Inclusive se promete que o grupo esteja fechado já em janeiro e aí em julho seria muito mais se alguém acabar saindo, enfim, se alguém acabar chegando. O que mais? Existem conversas com pelo menos 3 ou 4 jogadores de ponta, e isso é garantido no bastidor. Jogadores de qualidade que vão chegar para brigar por titularidade. E isso é prometido e a gente escutou isso também no bastidor do Inter, que chegariam 3 jogadores para brigar no mínimo, 3 a 4 jogadores e que no mínimo brigariam por titularidade. Dentro disso foi questionado, o Inter precisa de um 9 para jogar ao lado do Ener Valencia? Sim, e isso foi confirmado pelo presidente Alessandro Barcelos também nesse bastidor do Inter, uma confirmação bem interessante. O Inter deve buscar um 9 para jogar ao lado do Ener Valencia em 2024. Será que Josef Martinez? Será que Leandro Damião? Enfim, vamos ver o que o Inter vai se movimentar, mas são os primeiros indícios, retornos, informações que a gente tem também do lado do presidente Alessandro Barcelos, que estava demorando para se manifestar também, oficialmente não falou muito ainda sobre a eleição, mas a gente já escuta nesse bastidor essas informações que eu trouxe sobre a busca para um 9 para jogar ao lado do Ener Valencia, de 3 a 4 jogadores a nível de titularidade para integrarem o grupo, de um planejamento já pronto, de montar um time para ser campeão, sim o que tem do outro lado da moeda. De um lado, Roberto Melo, do outro, Alessandro Barcelos, e eu ainda quis trazer essas informações que o Magrão revelou para nós da imprensa, tá certo? O que tu achou? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like, te inscrever, ativar as notificações, porque eu volto para falar mais do Colorado aqui no canal, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.